Saul. E, consequentemente, a rejeição do Senhor e a retirada do Espírito do Senhor de sobre a sua vida. Nós vimos naquela ocasião que, por se guiar pelas circunstâncias, ser precipitada em suas ações e desobedecer solenemente a uma ordem clara e expressa de Deus, de se vingar dos amalequitas, e inclusive matar até mesmo seu próprio rei, Agag. Saul, o primeiro rei da história de Israel, abriu mão, perdeu o privilégio de gozar da doce e majestosa presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. E nós aprendemos naquela ocasião, no domingo passado, que a presença do Espírito Santo habitando dentro de pessoas no Antigo Testamento era algo raro. O Espírito Santo habitava, se manifestava e depois saía e abria uma outra prerrogativa em outro tempo, usando uma outra pessoa. Querido, mas no entanto, o texto em questão não nos serve apenas para mostrar que não se cai da noite para o dia. Nós aprendemos isso no domingo passado. Saul não caiu da noite para o dia. Saul galgou degraus para baixo, inverso, que o levaram à ruína, que o levaram à queda. Amém? Ele não caiu simplesmente por cair. Ele não estava na presença de Deus num dia e no outro saiu dela. Não. Saul foi plantando. Saul foi quase que semeando a queda, para no capítulo 16, a partir do verso 14, nós lermos e ficarmos estarrecidos com a notícia de que o Espírito Santo se retirou dele. Mas como eu disse, querido, esse texto não nos serve apenas como alerta, para mostrar que não se cai da noite para o dia, muito pelo contrário, esse texto também nos serve de alerta, para as terríveis consequências a que somos acometidos, quando negligentemente nos apartamos do Espírito Santo. Se no domingo passado eu falei sobre o cair, que não é da noite para o dia, hoje eu quero falar das consequências de se afastar da presença de Deus. Hoje eu quero falar das consequências de se não mais ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Hoje eu quero falar das consequências de se apartar do Senhor. Hoje eu quero falar das consequências de manter uma vida distante do cuidado, da direção e da potente mão do Senhor. É disso que nós vamos falar nessa noite, porque o que temos a partir do capítulo 16 é um Saul em uma rota de queda, mergulhando, sabe, indo contrário ao caminho, ao trajeto que ele começou, indo contrário à forma como ele começou. Saul começou como alguém designado pelo próprio Deus, embora ele seja um rei pedido pelo povo, mas o Senhor direcionou Samuel a ungí-lo rei. O Senhor o direcionou, e a partir do momento que ele foi direcionado por Deus a ungir Saul, o texto diz que o Espírito Santo passou a habitar, se apossou de Saul. Mas agora, a partir do capítulo 16, com o Espírito Santo não mais habitando dentro, o que se tem é um Saul, me perdoa a expressão, descendo ladeira abaixo. E essa é a consequência daqueles que se apartam de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar sobre quando não se tem mais a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E a partir dessa biografia de ruína de Saul, eu quero destacar alguns pontos que podem te servir de alerta
até mesmo para você saber se você está próximo de Deus ou distante dele. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. E a primeira coisa que eu aprendo com a derrocada de Saul, com a ruína de Saul, é que quando não se tem o Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos suscetíveis e vulneráveis a ações e ataques do inimigo. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Nós nos tornamos vulneráveis. Quando não há mais a presença de Deus nas nossas vidas, quando nós saímos de debaixo da cobertura de Deus sobre as nossas vidas, o que se tem é um cristão vulnerável, um cristão suscetível, um cristão aberto aos ataques do inimigo. E o que nós temos em Saul é isso. O texto que nós lemos no capítulo 16, versículo 15, e também no capítulo 18, versículo 10, diz que depois que o Espírito Santo se apartou de Saul, há pelo menos 2 momentos registrados em 1 Samuel, em que um espírito maligno se apossou dele. Há pelo menos 2 momentos, há pelo menos 2 indícios, em que agora a posse da vida de Saul não é mais de Deus. A posse da vida de Saul agora pertence ao maligno. Ele agora é governado pela prerrogativa de Satanás. Ele agora é governado pela prerrogativa do inimigo. Não é mais o Senhor quem governa a vida de Saul, mas agora o próprio Satanás governa a vida dele. Estar vulnerável, querido, suscetível ao ataque do inimigo, é estar aberto para ser governado por outra coisa que não é o Espírito Santo. É ser governado, é ter as suas ações governadas pelo próprio inimigo, guiando e conduzindo as suas ações. É alguém aberto, é alguém suscetível ao ataque, é alguém que não tem a proteção divina. É alguém que não tem a proteção de Deus. Esse é o perigo de não termos mais a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso sem contar, querido, o fato de que Saul passou a ser um rei que temia mais aos homens do que ao próprio Deus. Quando você segue a sequência do capítulo 16, passando para o capítulo 17, nós nos deparamos com um gigante chamado Golias, desafiando o exército de Israel e desafiando também o rei Saul. E se você lembrar bem um pouquinho mais adiante, você tem uma cantiga que até gerou um certo ciúme em Saul, nós vamos falar disso, mas Saul era conhecido como aquele que matou milhares. E agora no capítulo 17 o que se tem é um rei acuado e com medo. Acuado e com medo. Aqui quantos crentes da nossa geração que afastados da presença de Deus se tornaram, além de cristãos apáticos, cristãos medrosos. Pastor, eu não entendi. Se o bicho bateu o pé, esse crente corre. Ele é capaz de dizer, credo em cruz, Nossa Senhora. Você está entendendo? Porque Satanás bateu o pé. Ele não precisa fazer muita coisa, ele só precisa fazer um bum. Você está entendendo? Tem um Golias dizendo, tem homem aí não? Tem um Golias dizendo, eu sou filisteu, vocês são servos do rei Saul, que eu estou procurando ele. E ele está metido na sua tenda. E me perdoa a expressão, cagando nas carças. Com medo de um gigante. Aquele que matou milhares. Você está entendendo? É como se Saul tivesse se tornado apenas uma lenda.
a lenda que matou milhares, mas que agora sem Deus é incapaz de vencer um gigante. Quantas lendas nós temos no meio do cristianismo? Pessoas que um dia foram, mas que agora não passam de nada, de covardes, de medrosos, pior, de pessoas que são guiadas por outra voz, que não é a voz de Deus. Posso ouvir um amém? A segunda consequência de não sermos mais guiados pelo Espírito Santo é que nós nos deixamos guiar por sentimentos, e a maioria deles, sentimentos nocivos. Querido, quem não se deixa guiar ou não é mais guiado por Deus, pela voz de Deus, acaba sendo guiado ou por Satanás, ou pelas suas próprias emoções. Quando o apóstolo Paulo fala de discernimento de espírito, é a capacidade de discernir qual espírito está atuando, se o de Deus, se o de Satanás, ou se o do próprio homem. E o que nós temos a partir do capítulo 16, depois da não mais presença do Espírito Santo na vida de Saul, é um Saul governado por sentimentos, e sentimentos nocivos, sentimentos doentios, sentimentos que não eram concernentes à vontade plena de Deus na sua vida. Primeiro, nós temos um Saul tomado de ciúmes pelo simples fato das mulheres darem mais ênfase aos feitos de Davi do que aos seus próprios feitos. Pastor, aonde está isso? Capítulo 18, a partir do versículo 8. Depois de voltarem de algumas batalhas, o texto diz assim: então Saul se indignou muito, pois, aliás, vamos ler do versículo 7. As mulheres se alegravam cantando com a vitória, obviamente, alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e diz: 10 milhares deram elas a Davi, a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Sabe o que me espanta nesse texto, querido? É que Saul, no primeiro instante, se afeiçoou a Davi. Nós lemos no texto aqui, no capítulo 16. Ele se afeiçoou a Davi e fez dele o seu próprio escudeiro. Mas agora, sem ser guiado pelo Espírito Santo e movido pelos seus próprios sentimentos, Saul se deixa guiar por uma coisa chamada ciúme. Ciúme. Você quer saber se você é guiado ou não pelo Espírito Santo de Deus? Tente nortear, mapear os sentimentos que te guiam. Tente mapear os sentimentos que te norteiam. Sabe? Tem um Saul com ciúme. Tem um Saul implicado com uma cantiga de mulher, gente. Davi matou seus 10 milhares, Saul, porém, seus milhares. Você entendeu? Ciúme, coisa besta, coisa boba. E quantos cristãos, querido, se deixam guiar por sentimentos nocivos dentro da própria igreja? Pessoas que se dizem guiados por Deus, mas que dão lugar à carne, dão vazão a sentimentos, ouvem os bochichos e os cochichos de Satanás. Pastor, não entendi. Nó, ah lá, tá vendo? Ó, você está na igreja aí tem uns 10 anos, você não é nada. Fulano mal chegou, já fica no som, né, André? Aí você começa a alimentar. Pois é, né? Nem sei mexer em som, mas bem que o pastor podia.
Você entendeu? Uma ciumeira, uns trem bobo, uns troços esquisitos. Uns trem que não acrescenta, uns trem que não vai te levar a nada. Pastor nunca me pôs para pregar. Mal pastor, não teve isso não, viu pastor? Mal pastor Teodoro chegou, já está pregando. Querido, 25 anos de pastor, ponha-se no seu lugar. Mas não teve isso não, viu gente? Quero deixar bem claro aqui. Você está entendendo? É um ciúme, uns trem. Sabe? Quando eu chamo pessoas para assumirem liderança, eu sempre digo para elas, ops, tem cargo vitalício aqui não. Você pode ficar 1 ano, 2 anos, 5, 7, 10, mas uma hora acaba. O problema é que quando acaba tem sempre aquilo, eu não queria sair. Não é de Deus o pastor me tirar. Não é? Sabe, uns trem, gente. Igreja tem uns negócios, pastor Teodoro, que a gente não entende. Sabe, eu tenho 38 anos de cristão e eu ainda não entendi esses trem. Essa ciumeira, esse trem bobo. Sabe, pessoas que são movidas pelo sentimentalismo. E na maioria das vezes um sentimento que é nocivo. Um sentimento que destrói. Um sentimento que maltrata, um sentimento que faz mal. Saul persegue Davi e por pelo menos 2 vezes ele tenta matá-lo. E eu ouso dizer que nem o próprio Saul tinha hora que sabia por que ele estava perseguindo. De tão desnorteado que ele estava nos seus próprios sentimentos. Você entendeu? Posso ouvir um amém? Sabe, a gente está falando de ministério, mas isso serve para toda a área da sua vida. Sabe, às vezes o casamento podia ser o melhor casamento, mas você deixa se mover, se movimentar, se guiar por sentimentos que não vêm da parte de Deus. É uma ciumeira, é um troço esquisito. Sabe? Parece que casou, confunde uma só carne com sombra. Tem hora que até assusta a mulher. Ui, você está aqui, credo? Misericórdia. Que susto. Né? Parece aqueles menino pequeno, né? Já viu quando o menino é pequeno, você tirou ele do berço e ele já consegue descer da cama? O Nicolas um dia fez isso com a Dani. A Dani naquele sono, o último sono, o Nicolas chegou bem assim, ó. E ficou cara a cara com a Dani. Focinho com focinho. O João já fez isso? Alguém aqui já viveu isso? Pai, pelo amor de Deus. Já? Gente, a Dani quase colocou o coração pela boca. Que isso, menino? Você mata sua mãe do coração? Mas é uns trenço. Não. Para de se deixar. O Marcelinho está agora morrendo de guiar. Para de se deixar guiar por sentimento que está matando a sua vida, está matando o seu espiritual, está matando o seu ministerial, está matando o seu emocional, e você não está percebendo. Amém? Todas as vezes que Saul era possuído por um espírito maligno, esse espírito maligno tinha por consequência, ou por característica, melhor dizendo, é uma raiva excessiva, uma cólera. Você quer ver? Capítulo 18, aí onde nós estávamos, depois dessa cantigazinha, versículo 10, no dia seguinte, um espírito maligno, da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede.
Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Todo espírito maligno, querido, é caracterizado por algo. Ele traz na bagagem algo. Ele vai agir de uma forma, de alguma maneira. Em Saul era uma cólera excessiva, exacerbada. Pastor, que momento que eu fico com raiva da minha sogra, então estou endemoniado? Não. Amém? Tá? Não estamos falando de qualquer raiva, até porque o próprio Deus diz: irai-vos, porém não pequeis. Tá? O próprio Deus sabe que a ira é um condicional do ser humano. Tem momento que você se ira. Amém? Eu estava falando isso aqui em uma das aulas do Clínica de Casais, né? Amor e ódio dentro do casamento é quase que primeiro. Por isso que você vai do amor a, né? Tem um dia que você ama esse homem, tem aquele dia que você fala: ai, se eu pudesse matar. Faz parte, não é desse tipo de ira que eu estou falando, mas eu estou falando de uma cólera que tirava Saul da razão, que levava e levou Saul a fazer besteira, que levou Saul a mais de uma vez tentar contra a vida do próprio filho, Jonatas, que levou Saul a matar 85 sacerdotes na cidade de Nob. Os irmãos estão entendendo? É algo fora do normal, é algo fora do comum. Ele se deixava guiar por um sentimento nocivo, chamado cólera, chamado raiva excessiva. Querido, e quantas vezes nós nos deixamos nortear por alguns sentimentos parecidos? Que não a raiva, mas a mágoa. Tem tanto crente sendo guiado por mágoa, que carrega um lixo tóxico no coração, que não libera perdão. Sabe? Não libera. Fica carregando uns trem. Sabe? Fica carregando umas dores, umas ofensas, que parece aquela mortadela que você comeu 7 horas da manhã no café. Você está aqui no culto, você dá um gorfo, né? Ou, a mortadela está aqui. E tem cristão que é assim. Sabe? Dá um gorfo, sente o gosto da mágoa. Traz na memória aquele momento, aquela agressão, aquela ofensa e vive com isso. Você entendeu? Para de se nortear por esses sentimentos. Tira essa mágoa do seu coração. Ou, passou. Não, mas ele fez, está no passado. Ponto. Vira essa página. Escreve outra história. Certa feita, uma pessoa virou para mim e falou assim: pastor, eu acho que eu casei com a pessoa errada. Eu olhei bem no olho dessa pessoa e disse assim: então faça dar certo. Faça dar certo. E sabe como é que você faz dar certo? É anulando esses trem que te faz pensar até hoje que você casou com a pessoa errada. Faça dar certo. Parta desse ponto. Trabalhe, trate o passado. Mas faça dar certo. Ficar remoendo, ficar isso, ficar aquilo, não vai te levar a nada. A gente recebe às vezes, aliás, igreja nesse contexto é assim, você recebe pessoas de outro ministério. Elas vêm tão machucadas, podem ser utilizadas, mas estão sempre com o pezinho na mágoa que deixou lá no outro ministério.
Sabe, pastor, eu queria fazer, mas eu não consigo, porque eu lembro do que o pastor fez, o líder de tal negócio fez. Ou, você não está lá mais não, sou. Você está em outra casa, você está em outro ministério, você está em outro tempo, você está num outro momento. Acabou. Viva daqui para frente. Mas e o que o pastor fez? Está feito, ponto. Mas o que o outro ministério fez? Pronto, passou. Viva daqui para frente. Viva daqui para frente. Você está entendendo? Não, mas fica remoendo uns trem, uns troços, uns negócios que passou. Terceira coisa que eu aprendo com as consequências de Saul. Mesmo sem o Espírito Santo de Deus, Saul teve momentos de espiritualidade. Sabe, eu ponho ou não ponho isso? Ponho ou não ponho, ponho ou não ponho, coloquei no esboço. Nós temos raros momentos de espiritualidade que nos levam a crer erroneamente que temos a presença do Espírito Santo. Como assim, pastor? Vivemos de momento. Vivemos de momentos. Já vencido pelo maligno, no capítulo 19, a partir do versículo 18, e movido pelo ódio e ciúme por Davi, Saul vai ter um raro momento de êxtase espiritual na presença de Deus. Sabe, ele está perseguindo Davi. E aí ele vai saber que Davi está na casa dos profetas em Ramá. E esse texto é interessante, ele manda pessoas para checar, ele manda eles começam a profetizar junto com Samuel. Ele não, manda outro, o outro começa a profetizar. Manda outro lá para ver, o outro começa. Quando Saul vai ele mesmo ver, ele também profetiza. Sabe? Mas depois daquele momento ele volta a fazer as mesmas coisas que ele estava fazendo. Quem não tem a presença plena do Espírito Santo vive de momento, vive de êxtases espirituais. Mas o problema do êxtase é que ele passa. Ele passa. O problema do êxtase é que ele é incapaz de te manter firme na presença de Deus, porque não passou de um momento. Foi um momento. Ontem eu estava dando discipulado e um dos alunos me perguntou assim: pastor, como que eu faço com a questão da frieza espiritual? E aí eu disse para ele: sabe qual é o problema do crente? Ele quer viver de labareda, chama grande. Está aqui o churrasqueiro. Qual é o fogo que faz o churrasco? O braseiro. É aquele fogo que você passa a mão assim, ó. Você acha que não está aceso, mas ele está ali. Ele está ali. É isso que Deus quer do crente. O crente que vive no braseiro, a brasa constante, sabe? Só que nós vivemos uma geração que vive de labareda. Sabe aquele fogo bonito? Mas aí você vira as costas, vai lá dentro, não é? Você volta, apagou. E aí tem sempre o churrasqueiro desesperado, não o profissional, viu? Mas tem um desesperado, ele pega até o ventilador de casa, agora esse trem vai. Secador da mulher, para ver se o trem acende, ver se a chama se mantém, sabe?
Mas aqueles que entendem sabem que tem todo um cuidado, mexe para cá no carvão, mexe para lá. Você entendeu? Até que chegue no ponto. Depois a própria carne controla o fogo. Do churrasco, viu, gente? Do churrasco. Né? Aquela gordurinha, tchau, pinga ali, aí o fogo. Não é assim? Sabe? Na vida do crente é a mesma coisa. O crente que não vive de momento, ele está sempre trazendo alguns artifícios que mantêm a brasa acesa. Ele está sempre orando. Ele mantém uma vida de devocional. Às vezes ele lê bastante, até para colocar em dia o plano anual de leitura, né? Às vezes ele lê menos, mas ele está sempre lendo. Às vezes ele tem aquele momento no quarto que ele chora. Às vezes tem aquele momento que é a oração mais branda, mais sucinta, mais objetiva, mas o fato é que ele está sempre orando. Crente que não vive de momento é assim. Não é como Saul. Tem um profetizando, uau! Mas tem um querendo matar, estou lá. É o crente do momento. Ele é espiritual, ele é carnal no mesmo instante. É o crente que não vai ali em Ramá, no meio dos profetas, não necessariamente para profetizar, mas para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Você está entendendo? As intenções são outras. E às vezes Deus o surpreende. Amém? Ele tem raros momentos de espiritualidade. E pastor, por que ele ainda tem raros momentos de espiritualidade? Porque mesmo distante da presença de Deus, querido, fica um resquício da sensibilidade espiritual. Você já notou que o desviado está lá no mundão, mas tem uma hora que Deus toca? Hã? Quem já notou isso aqui? O cara está distante de Deus, dizendo que mas tem uma hora que Deus, mas por que Deus toca? Porque tem um resquício de sensibilidade ainda. Ele está desviado, mas deixa passar um aperto, você vê se não dobra o joelho. Resquício de sensibilidade. O restinho que sobrou, que faz às vezes gerar momentos, mas esses momentos são insuficientes para mantê-lo na presença de Deus. Pastor, hoje nessa noite eu quero voltar a ter uma presença, a ter uma vida constante na presença de Deus. Então, querido, para de viver de momento. Passe a ter uma vida constante na presença de Deus. Passe a ter uma vida constante na presença de Deus. Outra característica de quem não tem mais o Espírito Santo na sua vida: seus ouvidos não conseguem discernir mais a voz de Deus. E ele se deixa guiar por qualquer coisa que se identifique como sendo Deus. Por isso que Saul vai procurar uma em Endor, uma médium, sabe? Porque ele não consegue mais ter discernimento da voz de Deus, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. Ele não consegue entender, a voz de Deus não é mais tão clara como era em outrora, como era em outros dias. O texto diz lá no capítulo 28, versículos 6, 7 e 8, que temendo os filisteus e não mais ouvindo diretamente a voz de Deus, Saul vai consultar uma médium em Endor.
sabe? E aquilo que a médium profere para ele, ele entende como sendo a voz de Deus. Olha o que, gente, primeiro, eu não vou ler porque o texto é longo, depois em casa você lê, tá? Mas primeiro, ele vai às escondidas, o negócio já começa errado. Ele se disfarça, ele é rei, é proibido por lei, Deus condena aquele que consulta médium, que pratica necromancia, ou seja, a consulta aos mortos, e ele vai. E ele chega ali, e ela, num diálogo com ele, tá, o que você quer que eu faça? Faça aparecer diante de mim Samuel. A mulher vira para ele e fala assim: vejo um com aparência de Deus, está até na letra minúscula, subindo, vindo de baixo. Vindo de baixo, pastor, não entendi, capeta. Demônio travestido de profeta. E o que aquele demônio travestido de profeta fala, Saul tem como voz de Deus. Ou, aqui ó, para você que se norteia pelo Espírito Santo, aprenda uma coisa: nem tudo aquilo que leva nome de Deus é de Deus. Nem tudo aquilo que leva nome de Deus é de Deus. Você está entendendo? Nem todo aquele que fala da parte de Deus está verdadeiramente falando da parte de Deus. Para de se deixar guiar por qualquer coisa. Toma vergonha na tua cara. Qualquer pregaçãozinha de internet, você já vê unção na vida do camarada. Você já vê Deus na vida do camarada. Sabe qual a maior dificuldade de pastorear essa geração? É que você tem que dividir seu rebanho com os pastores youtubers. E quando você vai ver o que o seu rebanho, ou parte, ou alguém está vendo, o cara não tem pataca de nada de teologia, de espiritualidade. E tá, glória a Deus. Pior, quando é pastor ainda está bom. E quando é uma Anitta da vida cantando uma música de Deus e você, nossa, aleluia, o Espírito Santo usou ela. Está amarrado. Misericórdia. É isso mesmo. Sabe? Uma endemoniada. E eu falo sem medo. E porque deu suspiros de Deus, porque falou alguma coisa sobre Deus, você tem ela como uma mulher de Deus. E não passa de uma feiticeira de Endor, de uma necromante de Endor. E nós vivemos essa geração, uma geração que não consegue discernir a voz de Deus, e que por não discernir, tem como sendo de Deus aquilo que não é de Deus. Posso ouvir um amém? Precisa mudar isso, querido. Essas são as consequências daqueles que não têm mais o Espírito Santo. Qualquer coisa guia, qualquer fala, qualquer frase, você está indo atrás. Ou você precisa ter identidade própria, sua. Você precisa ter base. E a base é Bíblia. É palavra. Se coloque de pé do teu lugar. Outra característica de quem não tem o Espírito Santo, ou que não é mais guiado por Ele, diante das adversidades, dos inimigos, temendo os ataques de Satanás, não temos prazer na nossa própria vida. Saul perdeu prazer na sua própria vida. É isso mesmo, hoje tem tecladista não. É você. Você entendeu?
perdeu prazer na sua própria vida. O livro de 1 Samuel termina da forma mais melancólica, com Saul tomando a sua própria espada e se lançando sobre ela. Querido, nós não temos muitos detalhes de como Saul se portava nas batalhas quando ele era alguém guiado pelo Espírito Santo. Mas esse texto do final de 1 Samuel, no capítulo 31, diz que temendo os filisteus que se levantaram, que o cercaram no meio de uma batalha, para não morrer na mão deles, Saul atentou contra a sua própria vida. Eu creio que quando Saul era aquele que matava os seus milhares, eu creio que em muitos momentos ele esteve em emboscadas como essa. E embora os textos não dizem, se ele estava na presença de Deus e guiado pelo Espírito Santo, ele se voltou para Deus. Pastor, você está dizendo que mesmo naquelas condições, se Saul tivesse se voltado para Deus, Deus o teria usado contra os seus inimigos? Sim. Bastava ele se voltar para Deus. Mas Saul não tinha prazer na sua própria vida. Guiado por um sentimento chamado orgulho. Orgulho. Entre morrer pelos meus inimigos, eu prefiro me lançar. Entre morrer na mão dos meus inimigos, eu prefiro dobrar os meus joelhos e clamar: Senhor, se o Senhor quiser me levar, me leva agora. Mas se não quiser, me dá força para que eu desbarate mais uma vez esses meus inimigos. Saul poderia ter feito essa oração. Eu ouvi um Sansão, isso mesmo. Senhor, só mais um pouquinho. Me dá só mais um pouco da tua presença. Na morte de Sansão, Sansão matou mais filisteus do que quando ele estava em vida. Mas ele se voltou para Deus. Ele se voltou para Deus. Mas o problema daquele que não é guiado pelo Espírito Santo é que ele não tem prazer na sua própria vida. E diante das adversidades, se sentindo acuado, ele toma as piores decisões. Ele toma as piores decisões. Eu não sei porque o Espírito Santo insistiu nessa palavra nessa noite. Mas talvez existam pessoas que há muito, não se sentem mais guiados pelo Espírito Santo de Deus. Sentem que se apartaram da presença de Deus. Não conseguem mais discernir a voz de Deus. Andam guiados por qualquer coisa. São vulneráveis, suscetíveis aos ataques do inimigo. São norteados pelos seus sentimentos. Talvez nessa noite existam pessoas assim. Eu não vou constranger você e chamar você aqui à frente. Mas você pode fazer, querido, um concerto com Deus aí do seu lugar, colocando a tua mão sobre o teu coração. Você pode fazer isso aí do teu lugar. Pastor, eu sou essa pessoa que há muito, sente que não é mais totalmente guiado. Eu quero trazer à tona uma frase que eu usei encerrando o culto de domingo passado. Você não precisa terminar como Saul. Você não precisa terminar como Saul. Você pode terminar de forma diferente. Você pode terminar de maneira diferente. Você não precisa terminar melancolicamente,
como Saul terminou, perdendo a presença do Espírito Santo, se tornando vulnerável e guiado, apossado pelo maligno. Você não precisa terminar assim. Davi também caiu, mas se reconciliou. Pedro negou Jesus como Judas negou, como Judas traiu. E a negação de Pedro é tão traição quanto a traição de Judas. Mas ele se reconciliou. Ele se reconciliou. Judas terminou de forma melancólica, mas Pedro preferiu reescrever a história. Se você é essa pessoa, coloque a tua mão sobre o teu coração, querido. Coloque a tua mão sobre o teu coração. E aí, no seu íntimo, com a sua oração, faça o que Saul não fez. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Diga: Senhor, eu errei. Senhor, eu desobedeci. Senhor, eu me distanciei. Senhor, eu deixei de falar contigo. As brasas não se mantêm mais acesas. Eu não oro mais, eu não leio a Bíblia mais, eu não tenho prazer na tua casa mais. Oh, Espírito Santo, toca. Toca. Toca agora, Deus. Muda a realidade, muda o quadro, muda a história. Oh Deus, nós não precisamos terminar de forma melancólica, como Saul terminou. Nós podemos terminar de uma forma diferente. Nós podemos, através do Senhor, reescrever a nossa história. Deus, em o nome de Jesus. Se há pessoas aqui que entenderam isso nessa noite, se há pessoas que entenderam isso, que foram tocadas pelo Espírito Santo nessa noite, que o Senhor restaure, que o Senhor transforme, que o Senhor mude. Talvez elas perderam prazer na própria vida. Talvez, papai querido, elas não discernem mais a tua voz. Deus, traga de volta aquilo que se perdeu, traga de volta aquilo que ficou no esquecimento. Deus, em nome de Jesus, reata a aliança, reconcilia contigo, muda o quadro, muda a história. Pessoas que eram usadas, Deus, e que não são mais. Usa. Traga de volta, mas que não vivam de momentos, mas de realidades diante do Senhor. Em o nome de Jesus. Faça assim com as mãos. Que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se derramem sobre a vida de cada um de vós. Guarda essa palavra no coração.